Vamos ouvir aqui a reportagem que... Fantástico está de volta com a reportagem especial de hoje. Fantástico está de volta com a reportagem especial de hoje. A gente vê com frequência cargos públicos sendo usados como moeda de troca para pagar dívidas de campanhas políticas. Com a lei da transparência, essa prática ficou mais difícil. O que tem acontecido agora é a farra das terceirizadas. Empresas que são contratadas por municípios para disfarçar o toma lá da cá e criar cabides de emprego. No Rio Grande do Sul, a investigação de um esquema assim começou a partir desse vídeo. Pessoal, eu simplesmente já gastei mais de 9 mil dólares, entendeu? É States, é Flórida, meu bem. Olha só, se isso é crise, viva a crise. Como é que pode? Um cara que está lá em Miami, dizendo que tem um alto poder aquisitivo, e vem ser candidato a vereador em Guaíba. E aí a gente começou a pesquisar, né? Há mais de 30 anos, seu Roberto vive em Guaíba, cidade perto de Porto Alegre. Enquanto ele estava sendo candidato, enquanto ele foi eleito, enquanto ele foi empossado na Câmara, entendeu? A gente estava investigando. Eu comprei. Ele é Renan Pereira. Na época desse vídeo, Renan era candidato a vereador. É States, é Flórida, meu bem. Olha só, se isso é crise, viva a crise. Olha o carro. Como cidadão, eu fiquei assim, puxa vida, mesmo assim, estão votando nele, tanto que foi o vereador mais votado. Então aí eu não consigo entender. Ninguém você pode confiar, é o doutor Renan Pereira. Renan foi eleito em 2016 o vereador mais votado da cidade. Mesmo em seu primeiro mandato, em pouco tempo, já era presidente da Câmara de Guaíba. Até hoje não se sabe como é que ele apareceu em Guaíba. Desconfiado, seu Roberto investigou Renan. Descobriu, entre outras irregularidades, que o vereador era contratado como médico por empresas terceirizadas da Prefeitura de Guaíba. E como presidente da Câmara de Vereadores, liberou verba pública para as empresas onde ele trabalhava. Segundo o Ministério Público, só um contrato rendeu a Renan 8 milhões de reais. Isto fere o princípio da impessoalidade. É o mesmo impedimento que tem um prefeito que seja dono de um posto de gasolina e que vença uma licitação para vender combustível para a prefeitura. Renan é suspeito de usar um diploma falso de pediatria. E o vereador não parou por aí. Ele começou a entrar dentro do pronto atendimento, ele começou a afastar os concursados. Ele gritava pelos corredores que, quando ele assumisse, ele ia mandar em tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali ia ser dele. Renan queria empregar seus cabos eleitorais. Eles nos arrancaram do nosso local, do nosso horário, reduziram a nossa remuneração para botar pessoas por indicação política. Seu Roberto entregou sua investigação para o Ministério Público, que fez uma operação e conseguiu, na justiça, afastar vários políticos da cidade, entre os quais Renan. Esta prática, infelizmente, foi incorporada à cultura política nacional. A utilização dos cargos de confiança e dos empregos nas terceirizadas como espaço de poder, como troca de favores, é algo corriqueiro. Funciona assim. Empresas terceirizadas são usadas como cabide de emprego. E aí, pagando propina ou com licitações fraudadas, órgãos públicos contratam essas empresas para atuar em serviços em áreas como saúde, segurança ou limpeza. Em vez de escolher os funcionários levando em conta a qualificação, o que vale mesmo é o famoso QI, quem indica. Prefeitos, secretários e vereadores são os donos dessas vagas. Indicam quem eles bem entendem, cabos eleitorais, parentes, amigos. E quem paga a conta? Os cofres dos municípios. Um tipo de corrupção que se espalhou pelo Brasil. Em Ribeirão Preto, uma das cidades mais ricas do interior de São Paulo, um esquema assim movimentou 105 milhões de reais para contratar 700 profissionais terceirizados. Segundo o Ministério Público, desses, 500 foram indicações políticas. 9 vereadores foram afastados pela Justiça. Ao aceitarem essas vantagens indevidas consistentes na contratação das pessoas que indicavam,
os vereadores cometeram um crime de corrupção passiva. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, esse tipo de esquema envolvia muita gente. Eram 4.300 servidores contratados informalmente, sem concurso público, com salários variáveis, por mera indicação política ou administrativa. As investigações da Justiça apontam que esse esquema com terceirizadas começou na década de 1990 e durou até 2016. 3 ex-prefeitos foram denunciados e estão com os bens bloqueados. Contratados que tinham vínculos, né, familiares com o prefeito, vínculos familiares com vereadores, além de pessoas indicadas por diversos outros membros políticos, né, da localidade. Tinha até funcionário que constava na folha de pagamento como segurança, mas que estava preso numa penitenciária de segurança máxima. Como que eu recebi esse salário, sendo que eu não poderia sair de um presídio? Ele ficou 10 anos preso por assalto à mão armada, mas enquanto estava atrás das grades, teve a carteira de trabalho assinada e o salário reajustado todos os meses. Foram mais de 100 mil reais que alguém roubou. A caneta é a arma deles, para roubar não só a mim, como a sociedade. Voltamos ao Rio Grande do Sul. Estamos agora na cidade de Triunfo, caçando fantasmas, funcionários fantasmas. Aqui a prefeitura terceirizou o serviço de segurança em prédios públicos. 00:10, essa é a planilha de quem deveria estar trabalhando aqui nesses prédios públicos, fazendo a vigilância, mas não há ninguém. Não tinha nenhum segurança lá, assim como também não tinha em outros 4 prédios do município que visitamos naquela noite. A gente percebe aqui que tem muito maquinário, caminhões, mas não tem ninguém protegendo o patrimônio da prefeitura. Este ex-secretário da Prefeitura de Triunfo explica como funciona a contratação nas empresas terceirizadas. O critério não é profissional, o critério é político. Fez campanha, trabalha. Não fez campanha, está desempregado, como a maioria da população. Para revelar o golpe, o repórter do Fantástico, Giovanni Grisotti, se apresentou como assessor de uma prefeitura e negociou com o dono da empresa MUL, contratada para fazer o serviço de segurança para a Prefeitura de Triunfo. Eu posso prestar serviço desde jardineiro até médico. Não tem a prefeitura que para te trabalhar, tu não tem que dar um boletim. Não existe. Não existe. Quando tu falou Triunfo, eu já pensei, né? Qual é o contrato de vocês lá? O meu contrato lá é de quase 500 mil reais. O dono da empresa confirma que os funcionários são indicação política. Triunfo 100%. Como é que é? 100%. Indicado. Indicado por quem, no caso? Por todo mundo. Vereador? Tudo. As pessoas não denunciam porque têm medo, porque essas pessoas ameaçam. Essas pessoas ameaçam até de morte. As pessoas que vão denunciar o prefeito, o vereador, sabe-se lá quem que esteja na administração. Tu estás entrando em um mundo onde tu não tens condições de sobreviver. Se fizeres alguma coisa, ou tu vai te complicar, ou coisa pior pode acontecer. Essa mensagem foi uma ameaça a uma ex-diretora da Prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu tenho medo do meu filho, só isso. Eu não tenho vida, eu não tenho paz, eu não durmo, eu só durmo rezando. Eu acordo rezando. Ela mesma começou no cargo por indicação política. Eu comecei como gestora na Secretaria de Saúde, porque eu fiz campanha para a área da saúde, né? A ex-diretora diz que uma das formas de desviar dinheiro público é pendurar na folha de pagamento gente que nem trabalha. Era contratada 10, entende? O contrato era pago como 15, sobrava, digamos, 7 mil. Esses 7 mil ficavam para eles. A representante da cooperativa Copaz, uma terceirizada que prestava serviços na Prefeitura de Canoas, confirma que o esquema é corriqueiro. Eles colocaram 2 profissionais com o nome de coordenação, né, que não executavam serviços aqui, mas que nós pagávamos eles nos passavam. E se tiver alguém para denunciar? É isso.
Aí nós estamos ferrados, eu e tu. O repórter do Fantástico se encontrou também com o diretor da empresa Gamp, que administra hospitais e postos de saúde em Canoas. Meu nome é Regis, eu sou o diretor de operações da Gamp. No ano passado, a empresa recebeu 190 milhões de reais da prefeitura. Ele explica como são feitas as indicações políticas. A gente pode ou aplicar prova ou fazer um processo de entrevista e essa tentativa melhor. Pela lei, é obrigatório um recrutamento transparente, com base na qualificação dos candidatos. Mas o diretor diz que ele cria a sua própria avaliação. Eu tenho várias formas de criar critérios, e aí no projeto a gente bota. O processo seletivo se dará da seguinte forma. Né? Aqui é para poder garantir essas pessoas de confiança de vocês dentro do processo. A presidente do Grupo Gamp reprovou o comportamento do diretor. Medidas serão adotadas desde a apuração até mesmo se tomada com fatos que isto ocorreu, a própria punição. Em nota, a empresa MUL disse que não tem funcionários fantasmas e que não paga propina a agentes públicos. O Fantástico procurou a cooperativa Copaz por telefone e e-mail, mas não obteve retorno. O advogado do vereador Renan de Guaíba informou em nota que o vereador se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e que vai buscar nos tribunais o direito de retornar às suas atividades. Já o prefeito de Triunfo negou o esquema das indicações políticas e a existência de funcionários fantasmas. Inclusive, a gente tem feito nós mesmos a nossa fiscalização, eles estão trabalhando. A Prefeitura de Canoas também nega as indicações políticas para cargos em empresas terceirizadas. O município de Canoas tem uma ferramenta que chama Banco de Oportunidades. E aí existe, né, essa troca, né, de oferta de currículos ou de interessados pela demanda das empresas. Mas uma mulher que trabalhou como cabo eleitoral nas últimas eleições municipais de Canoas contou outra história. Como é que a senhora teve acesso a esse emprego? Foi por indicação de vereadores. Quanto tempo a senhora trabalhou? 3 meses. E recebia os salários? Não. Só 15 dias me pagaram. E não quero mais ouvir falar de partido nenhum. Não quero fazer mais parte de corja nenhuma. Vou continuar de desempregada, fazendo um bico aqui, um bico ali. Essa aí foi a reportagem feita pelo Fantástico. Foi ao ar, né, no Fantástico. Esta foi uma das reportagens feitas aí pelo Fantástico, que denuncia a prática do esquema em todas as prefeituras terceirizadas aí no Rio Grande do Sul. Então é um esquemão, né? Um grande esquemão, com a reportagem aonde especial que de hoje. A gente vê com pessoas frequência cargos públicos inescrupulosas sendo usados como moeda de troca para pagar dívidas de campanhas tipo políticas. Com a lei da transparência, essa prática ficou mais tramóia, difícil. né? O que tem acontecido agora é a farra das terceirizadas. Empresas que são contratadas por municípios para disfarçar o toma lá da cá e criar cabides de finalizar. No Rio Grande do Sul, a investigação de um esquema assim começou a partir desse Para a gente finalizar essa questão, a gente trouxe aqui uma fala para você ver como que é tão articulado, né? O crime organizado é feito de uma forma que silencia todas as instituições. A juíza aposentada Eliana Calmon fala na 15ª Conferência Mineira, né, que foi realizada em março desse ano, sobre esta questão da fiscalização, do poder da denúncia, o que ela colaborou na Operação Lava Jato, como que acontece isso nos meandros do judiciário. Vamos ouvir o que a ex-ministra
do STJ, Eliana Calmon, tem para nos dizer sobre o processo de corrupção? Ela é efetiva. Acho que não vai chegar no Poder Judiciário. Eu já estive conversando com os integrantes da Força Tarefa. O que eles dizem é o seguinte: os próprios advogados dos colaboradores não querem que os seus clientes falem sobre os juízes. Porque fala sobre os juízes ficam e o advogado se inutiliza, porque o juiz nunca mais perdoa. E existe o espírito de corpo. Então o advogado não quer que haja denúncia. Sem a denúncia, fica difícil, fica muito difícil, né? É muito difícil punir juiz, não é fácil. Eu era magistrada de carreira, era uma ministra, estava na corregedoria, eu sofri horrores. Eu, para fazer investigação financeira de desembargador, quase fui crucificada. Mas eu fazia inspeção, cadê imposto de renda? Aqui a gente não entrega não, mas tem de entregar. 48 horas entregar o imposto de renda. Imposto de renda, pega aí essa declaração de imposto de renda, pegava o auditor da Receita que acompanhava a inspeção, ele, no instante, patrimônio é descoberto. O que ganha não dá para ter esse patrimônio. Pronto, 10 dias para explicar. Casou com mulher rica, tirou na loteria, né? E qualquer outra coisa, não explicavam. Ora, o que não se explica no patrimônio vem da onde? Caiu do céu? Vamos investigar. Sabe o que é que os meus colegas do CNJ diziam? É inconstitucional investigar juiz. Então. Viu? Tudo certo, né? O Jucá sempre disse, um grande acordão nacional com o judiciário e tudo. É o que está acontecendo no Brasil, infelizmente. Aí vamos dizer, mas o que nós vamos fazer, Itamar? Eu sozinho não vou fazer nada. Você sozinho não vai fazer nada. Mas se a gente se unir e parar esse país por tempo indeterminado e chamar uma grande auditoria internacional, popular, de toda essa sem-vergonhice, uma grande reforma do Poder Judiciário, porque o que eu acabei de divulgar aqui, o que o Fantástico publica, a Zero Hora publica, o Grisotti publica, que nem sei se é esse nome mesmo desse rapaz, porque a pele dele está na mira, né? Só pode estar porque o cara faz o que tem que fazer, fura a bolha da não denúncia. Então, assim, eu não conheço, não tenho ideia de conhecer esse rapaz, só peço a Deus que ele tenha proteção e continue com a mesma coragem para divulgar esse tipo de coisa, porque é admirável esse tipo de denúncia, né? É admirável, porque a Rede Globo protege esse tipo de coisa. Então, quando a Rede Globo bota com todo o seu poderio esse tipo de denúncia no ar, não pode ficar só pela denúncia. Tá? Até hoje, todas as denúncias feitas pela Rede Globo ficam pela denúncia. Né? Não sai da denúncia, some do horário nobre global e essas pessoas ficam impunes. Queiramos nós que essas pessoas denunciadas aqui por essas reportagens de Giovanni Grisotti vão para a cadeia, não fiquem impunes, que todos esses caras sejam julgados, mas para isto é necessário que não haja proteção judiciária. O juiz não pode proteger, o juiz não pode acusar por identidade ideológica, como está fazendo com Luiz Inácio Lula da Silva. Nós iniciamos e vamos concluir o programa de hoje fazendo essa denúncia contra o Poder Judiciário. É esse Poder Judiciário que escamoteia e que protege os verdadeiros bandidos da República e
criminaliza os pobres, né? E a maior símbolo dessa criminalização se chama o preso político Luiz Inácio Lula da Silva. Então é com isto, né, que a gente fica extremamente preocupado e encerramos o programa de hoje alertando para esse tipo de coisa. Nós só vamos ter melhoras significantes no Brasil se o povo brasileiro parar por tempo indeterminado e uma grande greve geral, chamando reformas institucionais em todos os poderes, do judiciário ao legislativo, aonde que o poder emana do povo e do povo tem que ficar, aonde que a democracia direta seja uma dessas ferramentas de controle, de fiscalização. É fundamental que a gente tenha essa compreensão. Eu vou deixar você com a boa música, com o Alemão do Itaqui, e a gente volta no próximo sábado. Até lá!